A Grande Muralha da China é uma construção defensiva monumental que tinha o objetivo de proteger o Império Chinês das invasões de povos nômades e inimigos estrangeiros, especialmente das tribos da Ásia Central. Ao longo dos séculos, a muralha foi ampliada, reconstruída e fortificada por diferentes dinastias. A construção começou no século III a.C., sob o imperador Qin Shi Huang, conhecido por unificar a China, e foi aprimorada ao longo de várias dinastias. A versão final da muralha, com a maior parte de sua estrutura atual, foi completada pelos Ming aproximadamente no século XVI. O objetivo da muralha era impedir invasões de povos nômades das regiões norte, como os mongóis, além de controlar o comércio ao longo da Rota da Seda e garantir a segurança das rotas comerciais e das fronteiras do Império. A muralha tinha um papel militar e simbólico, representando o poderio e a unidade do Império Chinês. Apesar de sua função defensiva, ela foi construída ao longo de vários períodos com a adição de torres de vigilância, fortalezas e portões de acesso. Ao longo de sua existência, a muralha variou em tamanho e forma, com áreas construídas de pedras, tijolos e terra compactada. E em sua maior extensão, a muralha atingia cerca de 21 mil quilômetros, sendo um dos maiores feitos de engenharia da história antiga. A sua construção nunca foi finalizada, pois o processo de manutenção foi interrompido após o colapso da dinastia Ming no século XVII. Seja bem-vindo ao canal Crônicas Brutais. Se inscreve aqui no canal, que hoje vamos ver por que a Muralha da China, mesmo demorando 2000 anos para ser construída, falhou na sua principal missão de impedir invasões estrangeiras. A Grande Muralha da China, com seus 21 mil quilômetros de comprimento, foi uma das obras mais impressionantes da engenharia antiga. Mas isso impôs desafios em termos de construção, manutenção e defesa. Em um território com terrenos acidentados, desérticos e montanhosos, a muralha teve que ser construída e mantida sob condições extremamente difíceis. A extensão exigia dinheiro, reparos, adaptações e reforços contínuos. O esforço para manter a muralha foi longo e insustentável. Durante o período Ming, quando a muralha estava em sua forma mais robusta, o Império Chinês teve que alocar grandes recursos para sustentar a estrutura. Mesmo assim, a manutenção contínua exigiu mais do que os recursos disponíveis, devido à vastidão do território e à grande quantidade de soldados espalhadas ao longo de sua extensão, o que tornava a logística de fornecimento de alimentos, armas e homens muito difícil. Além disso, as condições climáticas adversas e o terreno também dificultavam a conservação da muralha. Algumas regiões, expostas ao vento e à chuva, eram mais suscetíveis ao desgaste e desabamento, necessitando de reparos constantes. Em áreas distantes, a falta de mão de obra qualificada e a escassez de materiais de construção também contribuíram para a dificuldade de manutenção. Com o tempo, a falta de recursos e o desgaste natural fizeram com que várias seções da muralha se deteriorassem, o que comprometeu sua eficácia como sistema de defesa. Apesar da imponente presença da Grande Muralha da China, ela não foi suficiente para impedir as invasões e ataques das forças inimigas. O principal problema estava na tecnologia de cerco utilizada pelos inimigos, que evoluía de forma rápida ao longo dos séculos. Embora a muralha fosse um obstáculo físico, as técnicas e armas de cerco tornaram-se cada vez mais avançadas, o que limitou sua eficácia. Os invasores, especialmente os mongóis, tinham conhecimento de estratégias militares e eram mestres em táticas de cerco. Com o tempo, os inimigos da China desenvolveram engenharias militares sofisticadas, como catapultas e torres de cerco móveis capazes de contornar ou quebrar parte da muralha. A construção de muralhas defensivas foi um grande impedimento, mas as novas armas de cerco permitiram que os invasores causassem danos significativos às defesas. Além disso, algumas seções da muralha eram de terra ou madeira, materiais mais vulneráveis ao fogo e à destruição. A resistência das tropas também foi testada à medida que os invasores atacavam de diversas direções com rapidez, dificultando a defesa efetiva ao longo de toda a extensão da muralha. Embora a muralha tenha cumprido um papel importante na defesa da China, os avanços nas tecnologias de cerco e as estratégias militares desenvolvidas pelos inimigos tornaram a muralha incapaz de fornecer uma defesa 100% eficaz a longo prazo. A logística de abastecimento e manutenção da Grande Muralha da China
era um desafio monumental. A muralha era uma linha de defesa que dependia da movimentação constante de recursos e pessoal para garantir que as guarnições militares fossem adequadas, que a estrutura fosse mantida e que os ataques pudessem ser repelidos. Como a muralha se estendia por milhares de quilômetros, ela atravessava diferentes regiões, com recursos naturais limitados e terrenos acidentados, aumentando as dificuldades logísticas. Cada seção da muralha necessitava de suprimentos específicos, desde alimentos e água para as tropas até materiais de construção para os reparos. Como a maioria dos materiais de construção não estavam disponíveis nas regiões distantes, era necessário fazer o transporte por longas distâncias, que tornava o processo caro e demorado. Além disso, a escassez de recursos financeiros e humanos prejudicava a manutenção contínua. A China antiga enfrentava uma economia agrária com recursos limitados para grandes projetos de infraestrutura. Em algumas épocas, o exército chinês não tinha os recursos suficientes para equipar e sustentar os soldados ao longo de toda a muralha, o que comprometia a eficácia do sistema de defesa. Durante os períodos de inatividade ou quando a dinastia estava em declínio, os recursos para a manutenção da muralha eram escassos e a estrutura sofria danos por falta de cuidado. E o número de soldados necessários para patrulhar uma área tão vasta era muito grande, o que tornava difícil manter uma defesa eficiente em toda a extensão da muralha. E como os militares não estavam bem treinados ou equipados para resistir a ataques, isso enfraquecia ainda mais a eficácia da muralha. Você pode descobrir as crueldades pouco conhecidas do Império Japonês na época dos samurais, acessando nosso documentário pelo link na descrição. Dessa forma você também apoia o canal. Agora, voltando para o tema do vídeo. A corrupção governamental contribuiu para o fracasso da muralha. A gestão da muralha, especialmente durante as dinastias mais tardias, como a Ming, sofreu com a falta de comprometimento das autoridades e com o desvio de recursos. Os oficiais responsáveis pela administração e manutenção da muralha estavam mais preocupados com seus próprios interesses financeiros do que com a segurança do império. Isso resultou em desvio de fundos destinados à construção e reparos da muralha, além de falhas na distribuição de recursos para as guarnições. A corrupção também afetou a qualidade dos materiais usados na construção da muralha e na sua manutenção. Em áreas onde os recursos eram escassos, os oficiais locais ignoravam as ordens e utilizavam materiais mais baratos e de menor qualidade, o que comprometia a integridade estrutural da muralha. Em alguns casos, as fortificações eram feitas de terra compactada, que eram menos resistentes do que as de pedra e tijolos. Além disso, a corrupção nos níveis mais altos do governo resultou em decisões ineficazes quanto à alocação de recursos e à necessidade de reforçar áreas mais vulneráveis da muralha. A falta de investimento militar também impediu que as tropas fossem adequadamente treinadas e equipadas, prejudicando as defesas da muralha. Em momentos de crise, como o final da dinastia Ming, a corrupção e a falta de uma liderança coesa facilitaram as invasões. A muralha dependia da lealdade dos governadores e comandantes locais para garantir sua eficácia. Mas ao longo dos anos, muitos desses líderes locais traíram o império, permitindo a passagem de inimigos ou até colaborando ativamente com os invasores. Os governantes corruptos cobravam subornos de povos inimigos em troca de permissão para invadir a China sem resistência. Isso aconteceu com frequência durante a dinastia Ming, especialmente em regiões mais afastadas, onde o controle central era frágil. E a falta de comunicação entre o centro de poder e as fronteiras contribuiu para esse problema. Muitos oficiais locais, isolados das decisões políticas e militares do império, tomavam decisões baseadas em seus próprios interesses ou na necessidade de proteger seus recursos e influência. Isso incluía permitir o movimento de tropas inimigas e facilitar ataques em regiões onde a muralha era mais vulnerável. A corrupção local também afetava a moral das tropas que defendiam a muralha. Se os comandantes locais se mostravam desonestos ou descomprometidos, a confiança dos soldados era abalada, e a lealdade das guarnições para a defesa da China diminuía. Assim, as tropas ficavam mais suscetíveis a deserções ou a rendições diante dos invasores. A instabilidade política e as disputas internas entre as dinastias fizeram com que houvesse uma falta de consenso sobre como utilizar efetivamente a muralha.
Durante grande parte de sua história, os chineses acreditavam que a muralha seria suficiente para impedir invasões. Contudo, essa visão foi falha, pois os inimigos da China, como os mongóis e os Xiongnu, se mostraram mais adaptáveis e determinados do que os estrategistas chineses haviam previsto. A falta de um sistema contínuo de monitoramento e de informações de inteligência permitiu que os inimigos explorassem as fraquezas da muralha. Os soldados ao longo da muralha tinham acesso limitado a informações sobre os movimentos invasores. As informações demoravam para chegar ou eram imprecisas devido à dificuldade de comunicação causada pela distância. Sem um sistema eficaz de vigilância e resposta rápida, as defesas da muralha não conseguiam reagir com agilidade para conter ataques bem planejados. Por exemplo, os mongóis, conhecidos por sua mobilidade e habilidade em travessias rápidas, souberam explorar as áreas mais vulneráveis da muralha, como as passagens e portões que não eram bem defendidos. Eles empregaram táticas de guerra mais modernas, como o uso de cavalaria pesada e técnicas de cerco para superar as defesas. A falta de adaptabilidade da Grande Muralha às mudanças políticas, militares e às táticas de guerra foi outro fator determinante para seu fracasso. A muralha foi inicialmente construída para defender o Império contra invasões de tribos nômades como os Xiongnu, mas com o tempo o cenário político e militar na Ásia Central e no Império Chinês mudou drasticamente. As dinastias chinesas demoraram a adaptar suas táticas militares e estratégias de defesa às novas ameaças. As táticas de guerra evoluíram ao longo dos séculos. Durante a dinastia Ming, os inimigos da China, como os mongóis, começaram a adotar técnicas militares mais complexas como o uso de armas de fogo, catapultas e outras táticas de cerco. A muralha, embora imponente, não foi adaptada para enfrentar esses novos desafios. O sistema de defesa era baseado apenas em uma fortaleza física e foi insuficiente para as táticas de infiltração, assaltos rápidos e o uso de fogo para destruir as defesas. A grande falha da muralha foi sua incapacidade de se adaptar às rápidas mudanças nas tecnologias e táticas militares. Por mais que a muralha fosse uma obra de engenharia impressionante, ela não foi suficiente para lidar com as dinâmicas políticas e militares em constante mudança, o que acabou tornando a muralha obsoleta para a defesa. Obrigado por assistir até o final. Se gostou do conteúdo, deixe um like no vídeo, isso ajuda muito. No nosso documentário, você pode ver os eventos históricos mais importantes de cada período da sociedade, o link está na descrição. Dessa forma, você também nos apoia a fazer mais vídeos como esse. Agora fique com esse vídeo sobre os sacrifícios maias e descubra por que eles faziam esses rituais.